No ano de 2003, quando os meus alunos fizeram a prova do Saresp, alguns escreveram na prova, não sei fazer redação. E eu falei assim, meu Deus, como? O meu aluno que esteve comigo durante um ano inteiro e eu não consegui trabalhar essa competência, essa habilidade, escritora, que envolve, obviamente, a leitura. Então, aquele momento foi marcante, porque o aluno sinalizou para mim, que infelizmente ele se formou sem saber escrever. E eu me recordo bem que cheguei para a minha ex-diretora e disse, não sei o que vai acontecer no ano que vem, mas eu vou mudar totalmente as minhas aulas de português. Nossos alunos, ao longo dos anos, passaram a ler cada vez menos, ficando sempre assim, na leitura do cotidiano apenas. Então, a minha análise que eu faço é assim, o nosso aluno ele precisa formatar a sua leitura, ler e compreender, assimilar, discutir sobre o assunto. E após essa compreensão da leitura, que eles consigam argumentar e colocar no papel o seu argumento. Quando o aluno sinalizou para mim que ele não sabia escrever redação, eu precisei chamar a responsabilidade e fazer uma revisão total daquilo que eu estava fazendo. O que eu percebi que a prática da redação não era algo constante. E quando você não tem algo periódico, algo frequente, você não assimila muito bem determinados conteúdos. Então, a partir daí eu comecei a redigir o primeiro esboço do projeto, incluindo aquelas atividades que eu considerava as mais pertinentes, envolvendo a participação dos alunos. O Penso Logo Escrevo deseja ardentemente fazer com que o jovem goste de escrever por prazer. A primeira coisa que eu coloquei para o aluno é a história do projeto. Se você participa de um projeto, você precisa saber por que o projeto existe, quais são as intenções do projeto, quais são os objetivos do projeto. A segunda etapa foi entrar um pouquinho com a teoria da argumentação, apresentando para o aluno como ele pode construir uma boa introdução no texto, como ele pode desenvolver o primeiro argumento, o segundo argumento, o terceiro argumento e a conclusão. O que é argumentar? Olha que definição muito interessante sobre o poder da argumentação. Argumentar é a arte de, gerenciando informação, convencer o outro de alguma coisa no plano das ideias. Quando eu tive aula com outros professores, nenhum deles chegava e passava uma teoria de como fazer uma redação. Ele simplesmente pedia para que você fizesse e depois que está o resultado pronto, ele ia corrigir. Isso não é bom, porque senão a gente não sabe, a gente só vai ficar fazendo, errando e arrumando. A gente nunca vai saber realmente onde que a gente tem que arrumar antes de fazer errado. Cada grupo irá propor 2 assuntos do interesse de vocês para os debates que vamos fazer, para as leituras e para a produção de textos, tá bem? Os alunos escolhem um tema a partir do seu foco de interesse, que já é muito positivo. Porque quando o aluno tem um interesse naquele tema, ele já vai se dedicar mais. Por que vocês escolheram esse tema do ensino público? Geralmente, as pessoas falam que nas escolas públicas o ensino é bem pior do que nas outras escolas. Certo. O professor, ele articula, ele media, todo esse debate, ele vai trazendo elementos que vai servindo para a reflexão dos alunos. Vou colocar assim, a questão do aborto. O outro foi racismo. A questão do racismo? Tá. Vocês pensaram numa pergunta para estimular o debate? Sim. Sim, qual é a pergunta? Por que ainda existe, em pleno século XXI? Cada aluno irá votar em 2 assuntos que consideram assuntos importantes para o debate. 1 e 6, 3 e 5, 4 e 5. A partir do momento que nós temos temas atuais, a gente para observar o que está acontecendo à nossa volta. Porque para escrever a gente precisa ter uma base do que está acontecendo, E a gente observa com um senso mais crítico, começa a ter mais empatia com o problema dos outros, que nem muita gente não liga muito pro bullying. Como os professores não abordam muito,
a gente fica meio sem se importar com esse problema. Só que agora, depois que eu fiz essa redação, eu tive muito mais sensibilidade para entender o bullying e ver como ele afeta as pessoas. Pessoal, eu preparei um material para que a gente produza o texto de uma forma mais eficiente, tá? São as orientações para a produção de um texto argumentativo, opinativo, dissertativo. Qual é a grande finalidade do texto argumentativo? Apresentar argumentos e defendê-los. Os argumentos são importantes por quê? Eu peço que esse aluno faça a produção em casa, pesquise em casa e traga o texto pronto para a sala de aula. A partir desse momento que o aluno apresenta o texto ao professor, eu faço o convite para a sala para que os alunos participem fazendo a leitura em frente à turma. É um outro momento importante, porque o aluno olha, ele consegue observar na interação com o colega de que há muitos pontos os quais são incoerências no texto e que o colega consegue perceber, sinalizar, enfim, eles fazem, né, a questão do par competente, um auxiliando o outro na avaliação do texto. O bullying, caracterizado pelo comportamento agressivo entre os jovens, cresce exponencialmente a cada ano, afetando principalmente o ambiente escolar. Tais comportamentos são incentivados, ainda que indiretamente, pela mídia, por hábitos familiares e até pelas redes de ensino. O diagnóstico participativo das violências nas escolas, feito em 2016 pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, em parceria com o Ministério da Educação, revelou que 69,7% dos jovens afirmam ter visto algum tipo de agressão dentro da escola. Quando praticado, o bullying gera dor, sofrimento, angústia, medo, traumas psicológicos, doenças como depressão e o pior de tudo, acaba levando a vítima a cometer suicídio e até mesmo o uso de drogas. Se tem, em alguns casos ainda, uma visão muito tradicional de que a produção de texto o professor dá um tema para esse aluno, o aluno disserta sobre o tema e o professor corrige. Numa perspectiva de que tem que dar conteúdo, de que tem que dar conta do currículo, né? Sem se perceber que através desse trabalho com produção textual ele consegue também dar conta de um currículo e do desenvolvimento de habilidades e competências previstas no currículo do Estado de São Paulo. Para mim, ele influenciou diretamente porque eu optei por fazer direito. Eu era mais para a área de biológicas, né, exatas. Antes eu não gostava de ler. A escrita eu tinha dificuldade, né, porque não tinha um parâmetro para te dar de onde você começar, por exemplo, para fazer um texto. É um projeto maravilhoso. É muito legal de ver, muito produtivo. O aluno se sente parte desse momento porque a escolha deles das temáticas, percebe-se que o aluno foi orientado, ele vai em busca de informações, de repertório para escrever as redações e o resultado final são alunos com uma escrita melhor, desenvolvem muito bem a fala, a oralidade. Muitas vezes, algumas questões que eram pontuadas e desenvolvidas no projeto do professor Wagner foram foco da formação de outros professores de outras escolas. Quando você traz um professor que está na rede, que passa por todas as dificuldades numa escola estadual, você aproxima os outros professores da possibilidade de desenvolver. Não basta apenas o aluno ser protagonista, o professor precisa ser protagonista também, né? Todos nós somos atores na construção da educação. A gente precisa acreditar que a educação gera sim, transforma a vida das pessoas.